Olá, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, a nossa hora de devoção no livro de Salmos nesta época de pandemia. Nós vamos hoje meditar no Salmo do número 41, o Salmo de Davi, um salmo muito específico, num contexto muito concreto de doença. Estamos a pensar aqui em doença física. O Salmo 41 dá-nos a ideia de uma doença física grave. Eventualmente Davi estaria muito enfermo, talvez mesmo numa situação próxima da morte. É possível que nós possamos colocar o contexto deste salmo na época da enfermidade final de Davi. Nós lemos que Davi, no fim da sua vida, ficou muito doente, ficou muito acamado, ele sentia muito frio, não se conseguia aquecer. A certa altura havia uma grande expectativa de que ele estava a morrer. É o que acontece normalmente com os reis, não é? Com aquela noção, e agora quem é que vai suceder? Como é que vai acontecer? Muita intriga dentro do palácio. E talvez nesta ocasião e neste momento de sofrimento, Davi ainda acabou por recuperar um bocadinho as forças. Ele ainda consegue viver, aparentemente cerca de 2 anos. Mas na altura que ele estava a pensar em que possivelmente era o fim, seria a época em que este salmo teria sido composto. Então, com este possível contexto em mente, talvez nos ajude a entender um pouco mais o Salmo. Então leiamos Salmo 41. Ele diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: Compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, e em saindo é disso que fala. De mim rosnam à uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: Peste maligna deu nele, caia da cama e já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Uma primeira nota neste versículo final, versículo 13. O versículo 13 provavelmente não faz parte do Salmo. Este versículo 13 está no fim daquilo que é o livro número 1. Lembrando que o livro de Salmos está dividido em 5 livros. E o primeiro livro termina aqui no Salmo 41. Então, este versículo final é uma espécie de doxologia, termo de adoração, no fim do primeiro grande bloco de Salmos. O segundo livro começa então, vai do Salmo 42 até o 72. Então este versículo final não faz parte, na verdade ele termina no versículo 12. Nós temos então a organização deste salmo. Os 3 primeiros versículos falam sobre a maneira como Deus abençoa o justo no meio da sua enfermidade, porque ele é justo. Os últimos 3 versículos tornam a falar sobre isto como uma expressão de confiança do próprio Davi, de que tendo sendo justo, o Senhor o vai abençoar mesmo no meio desta situação de dificuldade. Depois, do versículo 4 ao 9, nós temos o coração do problema. Porquê que estamos a falar de doença e porquê que estamos a falar do justo no meio da doença? E Davi então conta o seu próprio sofrimento. Os primeiros 3 versículos nos dão a ideia de que Deus recompensa o justo por causa da sua generosidade. Ou seja, como o justo de alguma maneira foi correto na sua vida, ele foi alguém que se mostrou sensível às necessidades dos outros, então na hora da sua necessidade também Deus vai tomar conta dele. Isto é um princípio bíblico que nós vemos aplicado entre os crentes e mesmo entre os não crentes. Pessoas que não se interessam pelos seus familiares ou não dão apoio aos seus amigos, na hora da adversidade vêm-se sozinhos. Aqueles que são cuidadosos e que apoiam e que estão sempre prontos para ajudar, é bem provável que na hora da adversidade também tenham pessoas que estejam prontos para estar junto a eles. A palavra do Senhor diz que Deus tem sensibilidade para com a ajuda que é dada aos seus. Jesus disse que um copo de água dado em seu nome seria considerado importante e receberia galardão. O Senhor disse que aqueles que deixavam pai, mãe e família para segui-lo iriam também ser abençoados com muita família aqui na terra. Não família de sangue, mas família espiritual.
Ora, este início é dado para então explicar-se, depois do versículo 4, o porquê de haver esta noção. E o porquê era a dificuldade do próprio Davi. Davi fala então da sua necessidade. É interessante ver a progressão que nós temos aqui. O que é que acontece? Primeiro nós temos a noção de pecado consciente. Davi tinha consciência do seu pecado. De alguma maneira ele percebe que aquilo que está a sofrer de alguma maneira tem a ver com o seu pecado. Qual pecado? Bem, provavelmente estamos a falar das grandes questões da vida de Davi, não é? O seu adultério, a eliminação de Urias, a maneira como ele ainda tentou encobrir todas estas coisas ao tomar Batseba como sua esposa, depois mais tarde outros erros que foram a sua falha em saber orientar a sua casa, a rebelião de Absalão, depois já perto do fim da sua vida o recenseamento, alguma destas coisas ou tudo isto junto está na mente dele. Ele tem consciência do seu pecado e por isso ele diz: eu pequei contra ti. Eu até percebo que por causa disto há este sofrimento na minha vida. E por causa disto estou em dor, estou em doença, a doença é grave, eu estou no leito de morte, eventualmente, mas os meus inimigos, e até aqueles que eram meus amigos, estão-se a aproveitar desta situação para se posicionarem contra mim. E isto era que custava muito a ele, porque havia pessoas que eram próximas dele, que estavam também a usar esta situação. Havia um aproveitamento, digamos, abusivo daquilo que era a sua situação, e por isso ele ora por livramento e ele pede a Deus que o ajude a sair deste problema e desta questão. Duas notas importantes aqui nestes versículos centrais. O versículo 9 nos mostra um contexto que, se é aquela realidade que estamos a pensar, da doença de Davi já na sua velhice, estaríamos a ver aqui no versículo 9 a intriga palaciana para a sucessão. Lembramos que houve um grupo de pessoas que se juntou a Adonias e que tentou colocar Adonias no trono, mas não era isso que Davi queria. Talvez, e alguns conseguem ver aqui no versículo 9, Joabe, primo, muito próximo de Davi, seu grande amigo, o conselheiro, também o general das suas tropas, que sempre esteve do seu lado aqui, ficou do lado errado, ficou do lado de Adonias quando Davi queria que fosse Salomão o seu sucessor. Talvez seja isto que está aqui. A traição custa mais. Quando sofremos na mão de pessoas que não gostam de nós ou que se fazem nossos inimigos, dá para entender. Mas quando são aqueles que nós confiávamos, que se levantam contra nós, custa muito mais. É muito mais difícil. Uma nota importantíssima no versículo 6. Este versículo nos fala sobre algo que todos nós temos que fazer, de vez em quando. Visitar doentes. Note bem o que ele diz. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Nós precisamos pensar bem antes de fazer uma visita. A visita a um doente, seja ele física, espiritual, psicologicamente, tem que ser um momento de bênção. E tem que ser um momento focado no outro, para ser bênção para o outro. Infelizmente, às vezes, as visitas são feitas com muito pouca sabedoria e, em vez de ajudar, em vez de abençoar, acaba por trazer algum tipo de dificuldade. Acaba por prejudicar, por falar de coisas que não são úteis, acaba por trazer ainda mais angústia no coração da pessoa que está em dificuldade. E quando sai-se desta visita, nós não saímos bem, ou quando estamos doentes, saímos, a pessoa vai-se embora e nós não ficamos bem. Todos nós provavelmente já sentimos esta experiência de sermos visitados por alguém e sentimos que esta visita valeu a pena. Como também já provavelmente tivemos a experiência de ter uma visita em que depois podemos dizer: era preferível se não tivesse vindo. Pois isto deve estar na nossa mente quando nós fazemos algum tipo de visita, seja a quem for, mas sobretudo quando alguém está doente, mais vulnerável e precisa realmente de algum tipo de ajuda. Este salmo termina com a noção de que o Senhor toma conta daqueles que são seus. No momento da dificuldade, ele tem a certeza de que Deus o vai sustentar. Há uma expressão que é muito bonita no versículo 3, dá a ideia de que o Senhor como que afofa a cama, o travesseiro prepara-o para que, enfim, a dificuldade do doente seja menor, porque o Senhor está presente. E isto é um gesto bonito, ou é um ato bonito, ou é uma imagem bonita que nós podemos ter. Neste tempo de angústia, de dificuldade em que nós estamos a sofrer, alguns fisicamente, certamente todos nós psicologicamente, é bom nós podermos lembrar que o Senhor toma conta dos seus. Aquilo que tem sido a nossa preocupação em ajudar outros também vai ser usado pelo Senhor de alguma maneira para nos abençoar. Sejamos sábios em ser bênção para os que estão em necessidade. Louvemos ao Senhor pelo auxílio que nós recebemos da parte dele. O Senhor é aquele que afofa até a nossa cama, o nosso leito, e por isso nós nos alegramos e confiamos nele.